A opção de converter em curvas é bem famosa aqui no Corel, né? Com ela nós podemos fazer com que uma forma mais complexa seja simplificada para que possamos trabalhar melhor com ela. Então vamos aprender como trabalhar com a conversão em curvas dos objetos. Vamos falar de uma opção que eu acabei citando aí em outras aulas, que é bem utilizada aqui no CorelDRAW, que é o nosso converter em curvas. Tecla de atalho Ctrl Q, ou botão direito no objeto converter em curvas, ou tem um atalho sempre aqui em cima com o objeto selecionado converter em curvas. Isso faz o quê? Quando eu desenho um objeto, na cabeça do Corel, vamos dizer assim, ele sabe o que aquele objeto é. Geralmente. Por exemplo, no caso de um retângulo, ele sabe que é um retângulo, tanto que eu tenho aqui arredondamento dos cantos do retângulo e tudo mais. Quando eu faço uma elipse, ele sabe que é uma elipse, olha ali as informações, né? Quando eu faço um texto, obviamente, ele sabe que é um texto e me traz propriedades de trabalho com texto e tudo. Mas, se eu quiser trabalhar com esse objeto de forma que, por exemplo, se eu quisesse aqui com a ferramenta Form editar os cantos, deformar esse retângulo, e uma vez que eu pego a ferramenta Form e ele sabe que é um retângulo, ele não deforma, e sim arredonda os cantos. A mesma coisa quando falamos aqui sobre a elipse, né? Ele faz disco ao invés de deformar. Então tem essas questões aí. Então, se eu quiser que ele não seja mais tratado como o objeto que ele foi desenhado, ou seja, o que é o converter em curvas? É como se eu falasse para o Corel assim, esquece o que era isso aqui originalmente e finge para mim, acredita que eu desenhei esse objeto na mão, peguei uma ferramenta lápis, alguma coisa assim, desenhei vetorialmente de forma pura. Isso é o converter em curvas, transforma num vetor mais puro. Ou seja, se eu der um Ctrl Q ou botão direito converter em curvas, agora ele não sabe mais que é um retângulo. E se eu pegar aqui a ferramenta Forma, por exemplo, eu poderia vir distorcendo e trabalhando aqui com eles, né, e mexendo nos nós e tudo, e para ele desenhei isso na mão. Mesma coisa para elipse, ó, converter em curvas, e agora ele entende como se sempre tivesse sido um círculo que eu desenhei com outra ferramenta e não com a ferramenta elipse. Tá? Então, para poder deformar elementos, trabalhar, criar com eles de forma com mais liberdade mesmo, sem ficar preso ao que o objeto era originalmente, a gente usa muitas vezes o converter em curvas aqui do CorelDRAW. Outro caso que a gente usa bastante é para quando temos um texto. E muitas vezes a gente acaba utilizando no texto fontes diferentes, né? Tipos de letra que eu vou lá e baixo da internet, instalo. Você pode ver aí que nas aulas de ferramenta texto eu comentei a respeito e também no curso de introdução ao design gráfico eu ensino tudo como fazer isso. Mas digamos que você baixou, instalou uma fonte diferente e vai mandar essa arte para alguém e esse alguém não tem essa fonte no computador dele. É claro, no final do curso a gente vai estar falando sobre fechamento de arquivo, vamos ver que tem como você anexar as fontes, fazer um pacote, tem várias saídas. Mas uma saída que a maioria prefere é você converter a fonte em curvas, o texto em curvas. Tanto que tem até aquele caso que eu expliquei para vocês, que eu gosto muito de, ao terminar o documento, vir aqui no menu editar, selecionar tudo, texto, aí ele seleciona todos os textos do documento inteiro e daí eu converto em curvas. Claro. Aqui já abro mais um parênteses. Se você for converter os textos de uma arte que você está fazendo em curvas, salve uma cópia separada. Sabe por quê? Porque uma vez que eu converto um texto em curvas, agora ele esquece a fonte, tamanho de letra, todas aquelas propriedades de texto. E para ele, esse texto é como se fosse uma forma geométrica que foi desenhada com alguma ferramenta. Olha que diferente. Tá? Então, eu poderia até desagrupar ou separar, que eu vou estar falando na próxima aula e tudo mais, para trabalhar com cada letra e tudo, e ele não sabe, isso aqui para ele não é texto, ó, é forma geométrica. Tá? Então, é algo a se ficar atento, salvar, quando você vai converter em curvas, primeiro salvar a cópia com o texto, no formato texto mesmo, e daí nessa outra cópia você converte em curvas, para daí se você precisar editar futuramente, escrever o texto de novo, já aconteceu comigo, de eu ter convertido em curvas e daí eu salvei por cima, eu tive que reescrever para poder corrigir algum erro de digitação.
Então tem uma cópia, você pode chamar até, por exemplo, de panfleto tararau e panfleto tararau em curvas, né? Então você vai lá e dá um nome em curvas no final para você saber, esse aqui foi o que eu dei, selecionar tudo o texto e converti todos os textos em curva para poder enviar esse arquivo para outra pessoa e essa pessoa não precisar ter a fonte instalada, porque uma vez que agora, né, é em curvas, ele não entende mais como texto, então não precisa mais a pessoa ter a fonte instalada. Então, converter em curvas em muitos casos, como o caso até aqui no pincel, né, em outros elementos assim, que você quer que seja uma arte mais simples, quer que ele não entenda mais como aquele objeto complexo, acaba sendo uma ótima saída, uma ótima solução. Também na hora que a gente aplica esses efeitos e tudo para reaplicações, é legal converter em curvas para simplificar tudo, tá? Então fica a dica, não deixe de usar esse recurso, muito importante, muito utilizado e muito peculiar e bacana aqui do CorelDRAW.